A paz do Senhor, eu sou Janaína Bode e nesse vídeo nós vamos ler e comentar os Gênesis capítulos 46 e 47, dando continuidade à nossa leitura em ordem cronológica. No vídeo anterior, então, nós vimos ali quando José manda buscar seu pai e o seu pai decide ir até o Egito para encontrar com seu filho. Ali no capítulo 45 e o versículo 28, quando ele fala: E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. E Jacó estava aqui com seus 130 anos. Vamos assim então entrar no capítulo 46, versículo 1. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. Então do versículo 1 até o 4, tem Deus falando com Jacó. Versículo 2, e falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Então Deus estava trabalhando nos bastidores, para que finalmente no Egito a descendência de Abraão se multiplicasse sobremaneira. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Ou seja, você vai morrer com José ali. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Versículo 6. E tomaram seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. E aí, dos versículos 7 até o 25, vai citar todos os nomes dos filhos de Jacó e dos filhos, né, os seus netos, identificando cada grupo familiar ali, né? A esposa com os filhos e os netos, a esposa com os filhos e os netos. Não vou ler, é genealogia, mas você leia. Se você está lendo a Bíblia dentro do plano, com a intenção de ler a Bíblia toda em um ano, você não pode pular nenhum versículo. Eu já li aqui antes de começar a gravar. Não pule na sua leitura nenhum versículo de genealogia e nenhum nome, porque senão você não vai poder dizer que leu a Bíblia toda depois, que pulou alguma coisa. Então, não pule, leia aí do versículo 7 até o 25, vai identificando e vai contando, porque existe uma polêmica aqui, a partir do versículo 26, que eu vou explicar agora. Então, vamos pular para o versículo 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. A polêmica é, foram 66 ou foram 70? No versículo 26, que fala de 66 almas, são os que desceram com Jacó, que saíram de Canaã e foram com Jacó para o Egito, 66. Sem contar as mulheres dos filhos. No versículo 27, está contando Jacó e os seus descendentes. Então, 66 até o versículo 26, 67 com o próprio Jacó, 68 com José, e o número 69 e 70 com os 2 filhos de José, que aqui na genealogia está considerando como descendentes de Jacó. Então, no total de 70, são os 66 que foram, mais Jacó, mais José e mais os 2 meninos de José. Que aqui deveriam estar ali com eram crianças ainda, 2, 3 anos, talvez 5 anos. Eles nasceram no tempo das vacas gordas, e aqui era o 2º ano das vacas magras. Só para situar a idade dos meninos aí. Versículo 28. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Então esse versículo 29 aqui é o 5º choro de José. Esse 5º choro de José acontece, então, quando ele encontra seu pai
22 anos depois. Os 13, ele foi vendido com 17, se tornou governante aos 30, 7 anos das vacas gordas e mais 2 anos aqui das vacas magras. Então, dá 39 anos. Ele saiu da casa do pai dele com 17, 22 anos sem encontrar com o pai. E que tipo de choro foi esse? Esse foi um choro misturado de alegria pelo reencontro, de saudades, né? Quando nós estamos com muita saudade de alguém e encontramos com a pessoa, nós choramos, né? Então, aquela saudade que mata ali, que morre ali, choramos de saudades. De tristeza também, pelos 22 anos de separação. José era o filho favorito do pai quando foi vendido. Imagina que ele se tornou então escravo no Egito. Provavelmente pensamentos, imagino eu, de, poxa, meu pai não vem atrás de mim, ninguém vem me procurar, porque ele não sabia que tinham falado para o pai que ele foi morto por uma fera, por um animal. Então, possivelmente, aquele questionamento de por que ninguém vem atrás de mim, meu pai não vem me procurar, o que aconteceu, o que está acontecendo, enfim. E da parte do pai, o choro por ter passado 22 anos em luto. A Bíblia não traz essas considerações, mas eu imagino que Jacó talvez tenha pensado ali, por que eu não procurei José? Por que eu acreditei nos meus filhos? Porque apesar de um pai, geralmente o normal é acreditar nos filhos, quando José, lá no capítulo 37, conta dos sonhos para os seus irmãos, e Jacó escuta, o que a Bíblia fala lá? Que Jacó guardava no coração. No capítulo 37, no versículo 11, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então, Jacó nunca fez nada em relação a isso. Mas eu imagino que ao ter o reencontro aqui com José, talvez ele tenha lembrado disso. E tenha pensado, poxa, tinha o sonho. Por que eu não fiz algo? Quando vieram dizer que ele tinha morrido, e o sonho morreu, talvez tivesse esse tipo de pensamento. Enfim, são conjecturas minhas, a Bíblia não traz isso. Enfim, aqui então, voltando ao texto, no versículo 29, José se lança ao pescoço do pai e chorou longo tempo. Versículo 30, e Israel disse a José, morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Quando que Jacó começa a descida para o Egito, aqui no 46, no início, Deus fala para ele assim, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, no versículo 3. Então eu imagino que Jacó estava com medo de descer ao Egito, sim, porque Isaac, o seu pai, tinha sido proibido de descer ao Egito. E também, quando Deus fala no versículo 4, descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir, e José porá sua mão sobre os seus olhos, dizendo que José estaria com Jacó quando ele morresse, Jacó possivelmente também ainda tinha esse receio, esse medo de, fiquei sabendo que o meu filho está vivo, mas será que vai dar tempo de eu chegar lá? Porque eu estou velho, estou para morrer. Então aqui, imagina a alegria, né? No versículo 30, Israel fala, morra eu agora. Ou seja, eu já vi quem eu vim para ver. Versículo 31, depois, disse José a seus irmãos e à casa de seu pai, eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo suas ovelhas, as suas vacas e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio, então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora. Tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Então José falou para eles, vamos fazer o seguinte, eu vou falar o que vocês fazem, vocês confirmem. Eles não estavam mentindo, era exatamente o que eles eram. Confirmem por quê? Porque aí vocês vão ficar isolados lá naquela região de Gósen, porque pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Capítulo 47, então veio José e anunciou a Faraó e disse. Então aqui no 47 vai repetir a mesma coisa. E muitas pessoas me perguntam, mas por que fica repetindo? No 46, aqui no finalzinho, do versículo 31 até o 34, o José está falando para os seus irmãos o que ele vai fazer.
E no 47 a Bíblia conta que ele foi e fez o que disse que ia fazer. Esse é o ponto. E é exatamente isso que nós precisamos aprender mais com a Bíblia. Fazer aquilo que falamos. Cumprir aquilo que planejamos, aquilo que prometemos, aquilo que falamos que vamos fazer. 47:1, então, veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai, meus irmãos e as suas ovelhas e suas vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que está na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Versículo 5. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Ou seja, pega os seus irmãos lá, traz os melhores aqui para cuidar do que eu já tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Preste atenção aqui, 2 vezes Jacó abençoa Faraó. Aqui no versículo 7 e depois no versículo 10. Jacó era o menor, um homem comum, com muitas posses lá em Canaã, mas vindo para cá porque se não viesse iam morrer de fome. Humilde, o menor abençoando o maior. Não importa o cargo, ou a importância, o tamanho da nação ou do povo que alguém possa governar. O mais simples servo de Deus tem condições de abençoar o maior dos governantes. É exatamente isso que nós lemos aqui em Gênesis 47. Outra coisa que eu quero que você preste atenção nessa leitura é que em momento nenhum José fica mostrando, falando, jogando na cara o que os irmãos fizeram por ele. Ele não conta isso para Faraó. Ele não comenta isso com seu pai. Ele só fala sobre isso no momento em que se dá a conhecer para os seus irmãos. E ainda coloca Deus e fala: olha, tudo que aconteceu comigo foi Deus. Deus fez isso para que agora toda a família possa viver. Ele não fica jogando a maldade dos outros em público, falando, comentando do seu processo. Ele não fica falando o quanto ele sofreu, o quanto ele ficou sozinho, o quanto ele achou que nem iria sobreviver no cárcere. Ele não ficou falando nada disso. Mostra o quanto ele era também um homem valoroso, de não ficar usando as fraquezas ou as dificuldades como algo para se promover ou para mostrar como ele sofreu, como ele é importante e como ele precisa ser reconhecido no seu sofrimento. José não fez nada disso. Versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, por quanto dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou darei para o vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes o pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão, aquele ano por todo o seu gado. E, tendo acabado aquele ano, vieram a ele no 2º ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado. E meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra.
Versículo 19, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fez passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porque os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje você tem comprado a vós a vossa terra para Faraó, eis aí tendes somente para vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo Faraó. Quando nós vemos na Bíblia essa expressão até os dias de hoje, não significa até hoje, no ano em que nós estamos. É até o dia de hoje, quando o texto foi escrito. Tá bom? Esse ponto é importante já começar a entender e reforçar agora, porque quando nós chegarmos lá, a partir do livro de Samuel, até os profetas, nós vamos encontrar muito essa expressão, até os dias de hoje. Mas isso não significa que é o nosso dia, o nosso ano, mas o ano, o tempo em que o texto foi escrito. Versículo 27, assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José seu filho e disse-lhe: se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Vou antecipar aqui dizendo que o final desse capítulo 47 ainda não é a morte de Jacó. Está resumindo aqui, dizendo quanto tempo que ele viveu na terra de Gósen, que foram mais de 17 anos, e que ele tem esse momento, então, aqui com José, fazendo José jurar que vai levá-lo de volta para Canaã, né, para ser sepultado ali na sepultura dos pais, no caso Abraão e Isaac. Nos capítulos seguintes, no 48 e 49, teremos então detalhes de alguns pontos aqui do 47. Outro item outro versículo para chamar a atenção aqui, é quando nós lemos aqui no 47, no versículo aqui do 14 até o 21, nós temos algumas expressões assim, por exemplo, no 17, o finalzinho: o sustentou de pão por todo o seu gado naquele ano, e acabado aquele ano, vieram a ele o segundo ano. Quando tem essa expressão, o segundo ano, aqui no versículo 18, não é o segundo ano das vacas magras, porque quando José se encontra com os seus irmãos, ele fala ali: já se passaram 2 anos das vacas magras e temos mais 5 anos. Então, esses 2 anos relatados aqui no 47, do 14 até o 21, são os últimos anos das vacas magras, tá bom? Não são os 2 primeiros anos, mas os últimos 2 anos ali. E assim nós terminamos, então, a leitura e o comentário desses 2 capítulos. Na próxima leitura, nós vamos ver Gênesis 48, 49 e 50, o desfecho da história de José, o desfecho da história de Jacó e os últimos 2 choros de José, completando todo o seu processo de dor, de ter sido vendido e ser reconhecido também como governante do Egito. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.